Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 29 de dezembro de 2018. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na semana 2, na segunda semana, com a mensagem 10, que é a palavra da fé que pregamos, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, que é importante, né, para o canal ganhando mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Senhor Jesus, e o mais importante, que você busque o Senhor, que você ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 5, versículo 39 e versículo 44. Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor Jesus. Agora, Atos capítulo 9, versículo 14. Senhor Jesus. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos 10, versículo 13. Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Título de hoje, levar o nome do Senhor para a salvação. Senhor Jesus. A prática de invocar o nome do Senhor Jesus se estendeu também pelo Novo Testamento, desde que a igreja surgiu. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, baseado na profecia de Joel, declarou um princípio imutável. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. Atos registra um grande encorajamento para invocarmos o nome do Senhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Senhor Jesus. Jesus estava em pé, revelando que quando passamos por dificuldades e invocamos seu nome, Ele está pronto para nos fortalecer e encorajar. Senhor Jesus. Enquanto era apedrejado, Estevão não demonstrava ódio e desejo de vingança, mas orava por seus agressores. Ó Senhor Jesus, essa atitude somente é possível a alguém que está no Espírito. Por invocar o nome do Senhor, Estevão podia orar pelos que o perseguiam e dar a outra face àqueles que o agrediam. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. As igrejas que surgiram na época dos apóstolos tinham o hábito de invocar o nome do Senhor. Isso é confirmado na primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ó Senhor Jesus, o próprio Saulo, antes de se converter, perseguia os que invocavam o nome do Senhor, indicando que essa era uma prática comum e que identificava os cristãos naquele tempo. Cremos que pelas ruas, nos locais públicos e nas casas era comum ouvir os cristãos invocando o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, essa prática se espalhou por onde quer que os cristãos fossem, pois levaram esse nome como salvação às pessoas. Ó Senhor Jesus. Por fim, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo recomendou ao seu jovem cooperador: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Ó Senhor Jesus, todos devemos seguir com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo enfatizou a prática de invocar o nome do Senhor Jesus no capítulo 10 de Romanos, onde podemos perceber seu forte desejo pela salvação dos judeus. Conforme estudamos no primeiro volume desta série, a intenção em ir a Roma era seguir dali para a Espanha, alcançando novas regiões com o Evangelho. Seu desespero pela salvação das pessoas deve contagiar-nos. Há muitas pessoas hoje que ainda não creram no Evangelho, e a responsabilidade de lhes anunciar a salvação é nossa. Senhor Jesus, não podemos estar indiferentes às pessoas que caminham para a perdição. Nossa atitude precisa mudar. Devemos simplesmente levar a palavra da fé, pregando o Evangelho onde vivemos, para expandir o reino de Deus, a fim de que outros passem a viver a vida da igreja, invocando o nome do Senhor em todo lugar. Senhor Jesus, estamos na igreja por causa do interesse de Deus. Senhor Jesus, nosso encargo é levar o Evangelho às pessoas, ajudando-as a experimentar a salvação do Senhor que há em seu nome. Há tantos carentes das riquezas espirituais que possuímos, tantos cativos e escravos do pecado, que não podem ver a luz do Senhor e precisam que seus olhos espirituais sejam abertos. Ó Senhor Jesus, muitos vivem oprimidos, a despeito de todos os bens materiais que possuem. O Senhor nos chamou, salvou e enviou a proclamar o Evangelho para a salvação de todos eles. Podemos declarar como o próprio Senhor Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos ser encorajados, né, a levar essa palavra, né, Senhor Jesus, né, principalmente porque a Bíblia nos garante, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente tem que levar esse nome, né, para salvar as pessoas, né, Senhor Jesus, né, então a gente pensa, né, como a palavra fala ali, né, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a gente pensa, então a pessoa vai falar o nome de Jesus sem crer, né, Senhor Jesus, né, como, né, 1 Coríntios 12:3 fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então num primeiro momento a pessoa pode até falar só com a boca, com o coração fechado, né, sem se abrir para o Senhor, mas naquele momento ali ela foi movida pelo Espírito Santo, né, Senhor Jesus. Então ela não sabe, né, mas o Espírito Santo já tocou nela, né, já tocou no coração dela. Então a partir de agora, né, o Senhor vai começar a levantar situações ali, né, vai começar a tocar no coração daquela pessoa, né, Senhor Jesus. O Senhor ele fala para a gente levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Mas ali em Romanos 10 ali, ele fala, né, que como as pessoas, né, invocarão aquele que não creram.
né? E como crerão naquele de que nada ouviram? Então, né, a partir do momento que a gente leva a pessoa a invocar o nome do Senhor, né, a gente pode falar a respeito do Senhor, né, a respeito do Evangelho, da pessoa do Senhor, ó Senhor Jesus. Então as pessoas precisam ouvir, né? Muitas pessoas não conhecem a palavra, então aí aflitos, né, Senhor Jesus, querendo se cercar de um monte de coisa, né, de bens materiais, né, para cobrir o vazio, mas cada vez que adquire algo, surge um novo vazio, né, Senhor Jesus, porque o vazio interior das pessoas só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né, Senhor Jesus. O Senhor, né, nos criou para que Ele pudesse viver dentro de nós, para que nós pudéssemos viver por meio da vida interior de Deus, ou seja, o ser humano era para funcionar com a vida de Deus dentro de si, né, ó Senhor Jesus. Assim como um carro, né? Você olha o carro ali, né? Se você virar a chave e ele ligar, né? Fizer o barulhinho ali, por quê? Porque dentro dele tem um motor, né? Senhor Jesus. Sem o motor não adianta nada, né? O carro não vai andar, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a não ser que alguém empurre, né? Bota ele ladeira abaixo ali, ó Senhor Jesus, né? Mas nós precisamos, né, dessa vida interior, esse motor, né, essa coisa que gera, né, em nós um viver, uma direção, é o Espírito do Senhor dentro de nós, né? Ali o pecado, né, a morte, ali, né, que entraram no homem, né, através do conhecimento do bem e do mal, né, Senhor Jesus, né? A intenção de Satanás é, né, colocar o homem para comer, né, e Deus, ao avisar, né, para o homem não comer dessa árvore, era para que o homem não se tornasse independente, para que o homem não tentasse, né, escolher as coisas, né, ter discernimento das coisas sem Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? Ali o Senhor mostrou ali, né, que não era para o homem comer ali porque ia entrar a morte no homem, né? Então todos os caminhos que a gente acaba raciocinando, a gente acaba fazendo, vão gerar a morte. Por isso nós precisamos, né, trocar de direção, precisamos colocar a árvore da vida no centro da nossa vida, né? A vida de Deus nos governando, nos direcionando, nos iluminando. Ó Senhor Jesus, e para isso o Senhor, Ele quis restaurar o nosso meio, né? Desde o Novo Testamento ali, né? A gente vê lá desde o Velho Testamento, mas no Novo Testamento já começou ali, né? Ali no dia de Pentecostes ali, logo ali, né? Ele já mostrando a profecia de Joel ali, né? Ó Senhor Jesus, né? Que é todo aquele que invocar o nome do Senhor ia ser salvo, né? Hoje muitas pessoas dão atenção para o dia de Pentecostes quanto à questão de falar em língua, mas na verdade ali, né, o que aconteceu ali foi só para chamar a atenção das pessoas, para que elas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas, né? Ó Senhor Jesus. Então cada um ouvia no seu próprio idioma, para as pessoas começarem a olhar ali, né? Alguns eles tentaram, né, ali zoar a situação ali, né, falar mal ali e tal. E eles estão bêbados, né, Senhor Jesus. Uma hora dessa já estão bêbados, né? E aí, né, alguns falam assim, não, peraí, ele está falando na minha língua, né? De repente tinham amigos ali de nacionalidades diferentes, né? De repente ali, né, alguém que falasse italiano fala assim, peraí que eu vou traduzir para você o que ele está falando, você não está entendendo? Ele está falando italiano. Aí o outro de repente virava e falava assim, não rapaz, ele está falando em latim, né? Aí o outro falava, que vocês estão tudo louco, ele está falando nada disso não, ele está falando em hebraico, né? Ó Senhor Jesus, né? Então cada um ouvia na sua própria língua, para que eles pudessem perceber que aquilo ali era um sinal do Espírito Santo e começarem a atender, né? Então, quando começou toda essa confusão, aí Pedro se levantou, né, e falou, e aí se levantou e falou, olha, preste atenção, né, vocês precisam atentar o que está acontecendo aqui. Aí ele citou o profeta Joel, né, Senhor Jesus, dizendo, né, os jovens iam ter visões, né, iam profetizar, né, sonhariam os velhos e tal, e aí ele foi explicando aí que vários sinais iam acontecer, mas o principal ali, né, que, né, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, né, e aí ali introduziu-se ali o invocar o nome do Senhor, e ali 3.000 homens, né, foram salvos naquele dia, ali, sem contar mulheres e crianças. Ó Senhor Jesus, né, então mostrando para nós essa importância, né, e no livro de Atos também mostra a questão de Estevão, né, Senhor Jesus, né, que estava sendo apedrejado, mas estava cheio do Espírito. Né, ele olhou ali, né, fitou os olhos no céu, viu o Senhor de pé ali, né, Senhor Jesus, e aí ele invocava e dizia, né, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, mostrando mais uma vez a questão de invocar, né, quem estava ali assistindo tudo aquilo ali, Saulo, né, que
perseguia, né, a igreja, né, perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, e mostra ali que Estevão, né, por estar cheio do Espírito ali, invocando o nome do Senhor, né, ao invés dele odiar, né, desejar se vingar daquelas pessoas, ele estava perdoando aquelas pessoas, né, e orando por elas, né, mostrando ali o padrão que o Senhor deixou ali, né, em Mateus 5 ali para nós, né, orar por aqueles que nos perseguem, né, para que eles sejam feitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, né, isso não só impressionou Paulo, né, como Paulo ele fala isso nas suas cartas, né, ele começou ali, ele dá testemunho disso em Atos, né, quando Ananias foi ali, né, impôs a mão sobre ele, diz, né, recebe o batismo, lava teus pecados, invocando o nome dele, né, invocando o nome do Senhor. E ele escreve para Coríntios também ali, né, 1 Coríntios 1, 2, né, mostrando ali, né, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele mostrando ali, né, que era uma prática comum, né, Senhor Jesus. Então as igrejas ali invocavam o nome do Senhor, né, próprio, né, aqui em Atos 9 mesmo, aqui mostrando que ele perseguia, né, quando Ananias fala, né, que ele perseguia, né, prendia ali aqueles que invocavam, né, o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, mostrando que os cristãos eram ali identificados por invocar o nome do Senhor, né, ó Senhor Jesus. Ele também fala para Timóteo, né, segue, né, a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, mostrando que tinham várias pessoas ali que invocavam o nome do Senhor. E o invocar, né, que vai nos levar, né, a manter um coração puro, né, diante do Senhor. Então nós precisamos levar isso, né, mesmo que você ache que naquele instante ali de repente a pessoa está com o coração fechado e tal, mas se ela invocar o nome do Senhor, né, o Senhor vai abrir o coração dela. Como foi falado essa semana, né, a boca e o coração estão ligados. Né? Ó Senhor Jesus, já conheci pessoas, até mesmo cristãos, né, evangélicos, que reúnem anos e anos e anos e não conseguem, né, invocar o nome do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, aí eu lembro sempre aquele caso de Pedro ali, né, quando o Senhor fala para Pedro ali, né, Pedro, quando te converteres, né, ensina teus irmãos. Né? Peraí, Pedro não era convertido? Ó Senhor Jesus, Pedro ainda era muito natural, né? Ele ainda queria fazer as coisas por si mesmo. Né? Converter quer dizer, né, você mudar de direção. Você estava indo para lá, agora você vai para cá, né? Ó Senhor Jesus. Então, ele estava na direção do velho homem ainda, das práticas do Velho Testamento, as práticas judaicas ainda. Ele não tinha aprendido ainda a depender do Senhor. Ele ainda queria fazer as coisas do Senhor baseado naquilo que ele viveu a vida toda. Né? Então, nós precisamos aprender a tocar na palavra, né, mas sendo direcionado pelo Espírito, né, principalmente pela questão de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ele toca aqui também, né, uma frase aqui, né, que fala, né, que nós estamos na igreja por causa do interesse de Deus. Né? Então o Senhor nos incluiu, né, no seu corpo, nos incluiu na igreja, né, para a gente crescer em vida, para a gente aprender, né, a invocar o nome do Senhor, nos aproximar do Senhor, nos tornar mais íntimo do Senhor, para que Ele possa mostrar para nós o que está no seu coração, aquilo que é a sua vontade. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E quanto mais a gente invocar o nome do Senhor, mais rico o Senhor vai se tornar para nós. Então a gente vai valorizar mais e mais, né, a presença do Senhor, valorizar mais e mais, né, você estar no Espírito, você viver no Espírito, você viver próximo do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa, né, tocar nessa questão do Evangelho, né, levar o Evangelho ali. Né? O Senhor ele nos ungiu para isso, né, para levar o Evangelho. Né? Tem pessoas que estão ricas materialmente, mas estão totalmente pobres, né, sem Deus, né, estão ali vazios, querem preencher os seus vazios ali com coisas exteriores. Né, e nós precisamos encher, né, nos preencher, né, invocando o nome do Senhor, né, com a palavra de Deus. Né, então o Senhor ele nos deu esse encargo, né, de levar o Evangelho, né, vivendo o Evangelho, vivendo a pessoa de Cristo, mas não por nós mesmos, né, orientados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira, né, de que as pessoas sejam alcançadas, né, pelo invocar, né, crendo no Senhor. Elas veem essa manifestação do Senhor em nós. Não é para uma ou outra pessoa, né, especial, ó, essa pessoa que tem um cargo tal na igreja, tem um encargo tal, esse aqui que tem que pregar o Evangelho. Não, todos nós precisamos. Né? Cada filho de Deus tem essa responsabilidade, né, viver esse Evangelho, né, na sua casa. Né? E por isso que é importante invocar o nome do Senhor, para a gente ir praticando, né, as questões bíblicas. Né? Ó Senhor Jesus, né, que nós estejamos encorajados. Também quero encorajar também, né, você
compartilhar os vídeos dessa semana aqui que estão falando bastante do invocar. Compartilha com pessoas, né, que de repente tem essa dificuldade de invocar, porque eu posso ouvir um pouco mais, né, Senhor Jesus, sobre o que é invocar, a base do invocar na Bíblia, tudo isso, para que ela se sinta encorajada, para que o Senhor possa mover o coração dela, né, para que ela possa confessar com a sua boca, né, crendo no coração que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.